Olá, meu nome é Graciele Glória Luiz da Silva. Estou aqui para fazer a socialização do Seminário 5, tendo como a tutora Fabiana dos Santos. A Uniaselv dispõe de uma missão de ser a melhor solução da educação para a construção da sua própria história. Tem a visão de ser líder nas regiões onde atua, referências do ensino para a melhoria da vida dos nossos alunos, com rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Preservamos alguns valores, como ética e respeito, valorização do conhecimento, vocação para ensinar, atitude de dono, simplicidade e colaboração, foco no resultado e meritocracia. O tema geral proposto para o Seminário 5 foi Literatura de Cordel, e escolhi o subtema As principais características da literatura de cordel. Nesse trabalho foi realizada a análise e exposições das principais características da literatura de cordel. Essas, sua musicalidade, oralidade e métrica e formatação. Nosso objetivo aqui é de apresentar a literatura de cordel, patrimônio cultural da literatura brasileira, onde retrata alguns dos principais eventos do nosso folclore e da cultura nordestina. Optamos por uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Buscamos, assim, autores que falam sobre a importância dessas características e suas contribuições em diversas esferas. E com isso, obtivemos resultados diversos, como na aprendizagem e na descoberta de diversos autores e obras da literatura de cordel. Propomos nessa pesquisa um estudo sobre as principais características da literatura de cordel, especificamente tradição literária regional, oposição à literatura tradicional, gêneros literários inversos, temas populares da cultura brasileira, linguagem popular, oral, regional e informal. Desse modo, realizamos um trabalho de análise das diversas características do cordel. Assim, interessamos-nos em saber quais as características particulares da literatura de cordel que a torna tão popular. Para tanto, elaboramos uma análise linguística com o objetivo de compreendermos as características particulares da literatura de cordel, se essas são notáveis, entender o porquê da escrita no gênero literário em versos, se houve mudança na escrita dos cordéis no advento da modernidade. Com isso, selecionamos alguns autores para que conheçamos um pouco dessa rica manifestação da nossa literatura e seus valores pedagógicos. Na escrita do cordel, diante disso, possibilitarmos o conhecimento da linguagem cordelista, promovendo uma aproximação do acadêmico com a cultura popular nordestina, estimulando também um olhar crítico e poético sobre o cordel. Fundamentação teórica. A literatura de cordel é um patrimônio da cultura brasileira e é no Nordeste onde situa-se suas origens. É uma literatura que não só engrandece a história brasileira, mas também como a arte, a música, entre outras manifestações culturais nordestinas. Suas origens surgem entre o século V ao século XVII, no período da Idade Média. Na sua tela, podemos ver uma citação que diz assim: suas raízes são longas histórias que se entrelaçam com a vida cotidiana desse período. Este cenário permitiu o surgimento dos mais variados jograis, cantigas de amigos e de amor. Ângelo 2007, página 22, Apul de Santo 2012, página 10. De origem portuguesa, a literatura de cordel começou com o trovadismo medieval por volta do século XII. Movimento literário medieval caracterizado por poesia cantada, as chamadas cantigas trovadorescas, classificadas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Mas com a invenção da tecnologia do período da Renascença, permitiu assim a impressão de grande quantidade de palavras no papel e com mais rapidez, favorecendo assim o surgimento da cultura de cordel,
que eram apresentados, pendurados em cordas e expostos na rua. O cordel é uma narrativa, narra uma história baseada em fatos ou fictício. Apresenta em seu discurso uma linguagem cotidiana e popular. Os textos de cordel eram de baixo custo, apresentavam um forte tom humorístico e simbólico, retratava a situação do dia a dia, tanto nas cidades como no sertão. Os temas, marcados por diversos elementos da cultura brasileira, como festa, a política, os fatos do cotidiano, crendices populares, vidas de cangaceiro, amores mal resolvidos, episódios históricos e temas religiosos, entre outros. Na sua tela, segue uma citação para fundamentar esse exposto. No Nordeste, por condições sociais e culturais peculiares, foi possível o surgimento da literatura de cordel, da maneira como se tornou hoje em dia característica da própria fisionomia cultural da região. Fatores de formação social contribuíram para isso: a organização da sociedade patriarcal, o surgimento de manifestações messiânicas, o aparecimento de bandos cangaceiros ou bandidos, as secas periódicas, provocando desequilíbrios econômicos e sociais. As famílias deram oportunidade, entre outros fatores, para que se verificasse o surgimento de grupos de cantores como instrumento do pensamento coletivo das manifestações da memória popular. Literatura de Cordel, Antologia, 1994, página 13. E assim, por se tratar de uma manifestação artística dentro da cultura brasileira, o professor pode trabalhar esse gênero, em sala de aula. A escola tem um papel de fundamental no ensino dos gêneros textuais aos alunos, permitindo assim que a literatura de cordel deixe de ser somente uma ferramenta de comunicação, mas também de ensino e aprendizagem. Na sua tela, uma citação para fundamentar esse exposto. Texto de cordel pode ser usado como um recurso a mais para a interlocução do aluno com a sociedade. O cuidado que deve ter é de apenas não tornar esse trabalho na escola como um mero pretexto para uma abordagem puramente gramatical ou mesmo literária, mas sim discuti-lo em toda a sua riqueza, que envolve não só a questão acima, mas também contextuais, os quais servem de pontos de partida para a discussão dos problemas sociais, históricos, políticos e econômicos do nosso país. Alves, 2008, página 105. Na sua tela tem duas figuras. A figura 1, que é a capa do cordel A Chegada do Lampião no Céu, que é fonte Ser Genial, 2019. E a figura 2, que é a importância da literatura de cordel, a fonte Neoenergia, 2022. Que será discutida lá nas discussões e resultados. Como já enfatizamos, a metodologia que utilizamos para a realização desse trabalho foi utilizada a abordagem qualitativa. Foi feita uma análise bibliográfica eletrônica sobre as características da literatura de cordel, acerca da sua origem, de sua importância para a literatura brasileira e a sua abordagem em sala de aula. Aprofundarmos a fim de obter uma nova compreensão sobre literatura de cordel. Além disso, consultamos vários acervos e alguns folhetos, o que contribuiu para o desenvolvimento da pesquisa sobre literatura de cordel. Exploramos, assim, diferentes opiniões de diversos autores com foco nessa temática. Resultados de discussões. Nessa pesquisa, foi observado que o cordel tem algumas particularidades, desde o seu formato de escrita ao visual, começando pelas cartas dos folhetos de cordel, que era apresentado tradicionalmente, apresentam-se em estilografura, uma arte popularmente conhecida da cultura portuguesa na era medieval. Na capa continha o tema do cordel, o nome do autor e o ornamento tipográfico, como mostramos na figura 1, a capa do cordel, A Chegada de Lampião no Céu. A pesquisa sobre as características da literatura de cordel mostra-nos a sua importância na história brasileira como um patrimônio cultural muito quista pela cultura nordestina e deve ser usada em sala de aula visando uma melhor aprendizagem sobre nossa cultura, como observamos
na figura 2, né? O cordel tem essa riqueza em habilidade de retratar acontecimentos, uma ótima ferramenta para estudar histórias locais, como sintetizamos as principais importâncias da literatura de cordel na figura 2, a importância da literatura de cordel. A conclusão que chegamos por meio dessa pesquisa de que a literatura de cordel possui características únicas e que deve ser explorada. A musicalidade, a oralidade traz um sentimento único ao lermos esses cordéis. A literatura de cordel é também uma ferramenta para a construção de um modelo de educação que busca a inserção dos educandos no mundo, capazes de refletir e de questionar sua posição social, política, econômica e principalmente cultural. Ao pensarmos em cordel como identidade cultural, nos leva a observar a literatura de popular, elementos que nos ajudam a conhecer a história dos antepassados para melhor compreender a realidade atual. Com isso, chegamos à conclusão até aqui de que o cordel é literatura, arte, história e cultura. E para finalizar, colocamos aí na sua tela as referências, todos os autores da qual nós citamos, da qual nós buscamos, fizemos a pesquisa, utilizamos como fonte de pesquisa, está referido aí na sua tela. Muito obrigada e até uma próxima.